Bom dia, tarde, noite, madrugada, pessoal, a depender do horário que você estiver assistindo. Selmo Cash aqui, mais um episódio, hoje com Gabriel Santana, Você é de Pernambuco, né? Campo Grande. Campo Grande, perdão. De Campo Grande, que dá um curso de Introdução à Crítica Literária. Ele vai falar um pouco disso para a gente. Então, boa noite, antes de mais nada, Gabriel, obrigado por participar, cara. Que isso, boa noite, Selmo, fico muito feliz aí pelo convite, ainda mais vindo de uma pessoa tão ilustre, né, um terceiro indicado como César, e espero que a gente tenha uma noite proveitosa e que os ouvintes, à medida que eles forem ouvindo, assistindo, né, independente aí do horário, possam se sentir assim, acolhidos e tendo uma boa conversa, que, aliás, afinal, é isso que a gente vai fazer aqui, uma boa conversa sobre literatura. Exato. Você está dando um curso de introdução à análise literária, né? À crítica literária também, suponho. Isso quer dizer que quando você pega, por exemplo, um Júlio Verne da vida, você tem um olhar diferente das pessoas comuns? Legal. Interessante essa pergunta específica, colocando o Júlio Verne dentro do escopo da pergunta, né? Sim, Selmo. O analista, leia-se aqui, analista no sentido amplo, que a gente pode entrar na psicanálise, que eu tenho bastante gosto, né? Inclusive, junto com a Jéssica, a gente faz... Jéssica Lira é uma professora universitária de psicanálise, a gente faz um encontro uma vez por mês falando de literatura e psicanálise. Mas por que eu digo? Porque o analista, aquele que olha para as coisas a partir da análise, a análise é uma espécie de cosmovisão. O que é cosmovisão? Essa né? É esse óculos no qual a gente enxerga o mundo. Sim, sua visão de mundo. Sim, porque quando eu vou ler o Júlio Verne, ou quando aquele que está munido de certas ferramentas, está com este óculos, vai ler o Júlio Verne, vai ler Flaubert, vai ler Dostoiévski, Tolstói, enfim, independente do autor, ele já está com esse óculos do analista. Então, é óbvio que ele, de alguma maneira, ele consegue até dar uma certa distanciada, mas isso nunca vai acontecer de maneira 100%. Né? Ele nunca lerá de uma maneira neutra com as suas ferramentas de analista. Então, sim. Né? A primeira resposta é sim. Não é porque eu tenho certa erudição, etc., que eu leio Júlio Verne diferente das pessoas comuns. É porque eu tenho outras ferramentas, ou seja, eu tenho outros óculos, e isso me faz ler os textos literários, os romances, as novelas, os contos, com esse olhar analista. Né? Assim como a gente vai a um psicólogo, a um psiquiatra, um psicanalista, e ele não está conversando com você, ele está fazendo uma análise com você. Por quê? Porque tem um método. Né? Conversa você faz com seu amigo, você faz no bar, você faz em casa. Por que com o psicólogo, o psiquiatra, o psicanalista não é uma conversa? Porque ele está munido de um método, assim como um leitor que tem as suas ferramentas, ou seja, tem o seu método, quando ele vai ler o Júlio Verne, quando ele vai ler o Dostoiévski, o Tolstói, ou qualquer outro romance, ou qualquer outro autor literário, ele vai ler com esse método. Então, obviamente, ele vai ler de maneira diferente. Eu acho que não sei se eu te respondi. Entendi. Não, sim. Acho que todo livro ele tem desde os contos de fada e tal, eles têm sempre uma mensagem, uma moral. O seu trabalho é meio que destrinchar esse livro, o que está por trás dos personagens, do enredo,
extrair essa moral e passar para o público, é isso que você faz? Legal. Bom, a literatura, assim como as outras grandes artes, ela tem uma história, né? Uhum. Então, existe a história da literatura, assim como existe a história do cinema, a história da pintura, a história da música. E, quando se fala da história da literatura, a gente vê dentro dessa história como grandes temas foram trabalhados. Então, assim, você vê lá na história antiga, principalmente em relação aos gregos, na Ilíada e na Odisseia, uma certa prevalência na relação das virtudes do herói, a relação da coragem, a Uhum. relação do tratamento da ira com Aquiles, né? O primeiro verso da Ilíada começa assim, canta, ó, musa a cólera de Aquiles, o Pélida. Então tá. O trabalho do analista ou o trabalho do crítico literário, do leitor analítico, eu gosto desse conceito, é sim tentar extrair essa questão. Mas veja, eu estou falando aqui do período antigo. Quando você vem na história da literatura, a partir do século XIX para cá, você tem uma espécie de desencantamento, né, para usar o conceito do Weber, mas uma espécie de desencantamento do mundo, e a literatura, a arte, as expressões artísticas da época, elas vão perdendo dentro do seu embojo essa ideia de que o livro tem uma grande lição para dar. Pelo contrário, a partir do século XIX, você vai ler um conto, sobretudo quem inaugura isso é o Edgar Allan Poe, no seu conto, o seu conto não tem, assim, uma coluna central. Você não tem uma lição para tirar daquilo. Pelo contrário, Edgar Allan Poe inicia com essa questão dentro do conto de que o conto é uma questão ordinária da vida. Né? Você não tem aquela estrutura clássica do conto, de início, meio e fim, e aí no fim aquela espécie de redenção que você entendeu mais ou menos aquilo que a personagem principal queria fazer, e você de alguma maneira, né, voltando lá a Aristóteles, teve aquela catarse junto com a personagem principal. Não, o Edgar Allan Poe, o conto já vem com essa espécie de atravessamento. Por que eu iniciei, então, essa resposta falando a respeito da história da literatura? Porque entender literatura de maneira analítica é também entender qual momento da história a gente está analisando. Não sei se fez sentido essa Sim, minha sim, sim. Porque a literatura ela reflete o momento que você está vivendo de alguma certa forma. perfeitamente. E eu já vi até uma crítica aqui no Cellmocast das pessoas falando que tem determinados momentos da história do Brasil que não tem uma literatura que reflita esse momento, não tem uma literatura que mostre o cotidiano que nós vivemos, né, naquele período, era Vargas e tal, por exemplo, não teria uma literatura correspondente mostrando o cotidiano das pessoas ali, alguns períodos posteriores, era Vargas, acho que posteriores, né? Uhum. Então, não tem um romance assim que você lembre que mostre, por exemplo, o cotidiano do governo Collor. Sim. Não tem essa reflexão. Então, eu suponho que você esteja falando disso, né? Também, também. Sim, porque você veja, a própria Guerra do Paraguai, né? Sim. Claro que ali a gente teve Euclides da Cunha, que relatou muito bem aquele período conturbado, né? De final de monarquia, início de Primeira República, etc. Mais para frente, Mário Vargas Llosa, com sua Guerra do Fim do Mundo, retratou isso belíssimamente, tão grandiosamente quanto Euclides da Cunha, mas a gente não tem um romance que trate da Guerra do Paraguai, por exemplo. Você tem um conto ou outro ali do Machado de Assis, etc., mas você não teve essa grande obra, né, que tratou da Guerra do Paraguai, que foi a nossa grande guerra. Né? Uhum. Foi a nossa Foi. grande guerra. Você teve Foi. Rebouças,
você teve General Osório, você teve, então, grandes Grandes figuras. homens que lutaram, né? Exatamente. Almirante Tamandaré, acho que nesse período. Exatamente. Então, assim, né? Um período que, inclusive, para a gente entrar na questão da história, é um período que influenciou muito a questão do abolicionismo, porque você teve brancos e negros, pardos, obviamente, lutando juntos, né? Grandes historiadores vão falar que isso influenciou e muito no movimento da abolição, porque, veja, não tem nada, e até me arrepio nesse sentido, lembrando do Hemingway, né, naquela famosa frase de que quem estava ao seu lado na trincheira importa mais do que a própria guerra. Então, isso, obviamente, influenciou no sentimento pró-abolição, e você não tem, digo de novo, um grande romance até hoje, nessa é uma tristeza, assim, nenhum Sim. grande escritor se debruçou sobre esse período para escrever, sei lá, um épico, um romance histórico ou qualquer coisa do tipo. Então, sim, a literatura ela tem essa capacidade de emergir os momentos históricos com outro olhar. É importante a gente ter isso em mente mesmo. E aí, como é que a crítica literária entra nesse contexto de ter uma literatura que reflita o seu tempo? A crítica literária, eu vejo ela como duas coisas. Em primeiro lugar, ela é um paralelo com a literatura, com a história da literatura do seu período. Né? Tem um crítico literário de língua espanhola que ele fez uma espécie de história da crítica literária, que é um livro muito bom, inclusive, tenho vontade de traduzi-lo, e que, no início do livro, ele traz que o primeiro crítico literário foram também os escritores gregos, porque eles não faziam só peças, né? Você pega Sófocles, Eurípides, etc. Mas no meio das suas peças, eles analisavam Aristófanes, sobretudo, que ironizava o próprio Sócrates, né? Então, assim, eles faziam uma espécie de crítica literária dentro das suas peças. Por que eu comecei aqui a resposta falando disso? Porque a crítica literária ela é um reflexo à literatura. Né? Só Tá. existe, de alguma maneira, crítica literária porque existe Existe literatura. a literatura. Então, exatamente. Se existe literatura desde os gregos antigos, no Antigo Testamento também, você tem críticos literários que escreveram história da crítica literária, falando que um dos seus inícios ali era, de fato, os comentadores, né, do Antigo Testamento, que escreviam os comentários do texto ao redor do texto, explicando aquele texto. Então, o primeiro ponto é esse, é como um caminho de trem, né, os trilhos do tempo. De um lado do trilho, você tem a literatura e a sua história andando e você não consegue segurar aquilo, etc. Então, tem aquele caminho interminável. Do outro lado, do mesmo modo, você tem a crítica literária andando e por cima está o trem, ou seja, o leitor que de alguma maneira só consegue entender e seguir no trilho, olhando, obviamente, as duas, estando, né, sob o trilho nas duas paralelas. A crítica literária é isso. Né? Ela é uma resposta imediata à literatura. De outra maneira, ela é aquilo que faz a gente tentar entender, né? Porque, para lembrar aqui o Paul Ricoeur, aquele grande filósofo francês, ele vai dizer que o bom analista, o bom crítico, é aquele sujeito que ele sempre está olhando para o passado e ele sempre está buscando no passado encontrar algo novo. Porque tem, a gente sabe que tem. Né? Então, por quê? Porque a gente só entende o presente percebendo a magnitude do passado. Um crítico literário é esse sujeito que ele vai lá vasculhar. O passado, leia-se que o passado em grandes escritores,
né? Para tentar compreender essas loucuras do presente. Veja, para citar apenas um único exemplo, quando o Auerbach, Auerbach escreveu Mimes, ele vai analisar o Dante, ele faz isso. Né? A ideia dele de analisar o Dante é para tentar entender o seu mundo contemporâneo, o mundo de guerras do século XX. Mas veja, para analisar o mundo de guerras do século XX, ele está lá no Dante, no século XV, XIV. Então, de alguma maneira, o crítico literário é esse, né? A sua flecha, eu diria, a sua trincheira nessa grande guerra de tentar analisar o mundo no qual vivemos é esta. Não só olhar para o mundo antigo, mas a gente vê que grandes críticos literários também olharam para esse mundo presente. Tá. Considerando o que a gente tem de informação histórica, de informação histórica, documentos e tudo bem catalogado, você acha que ainda dá tempo de fazer, por exemplo, um grande romance sobre a Guerra do Paraguai, sobre aquele período da Guerra do Paraguai? Ou isso já é uma causa perdida porque tinha que ser feito naquela hora por alguém que tivesse imerso naquela sociedade? Excelente pergunta, Sérgio. Excelente pergunta. Assim, você tem os dois momentos. Você tem o Euclides da Cunha, que narrou os canudos, né? Ali no seu germe, ali no suor e no sangue da batalha. E fez, de Uhum. fato, aquela grande magnânima obra que é Os Sertões. E você teve o Mário Vargas Llosa, que, veja, um sujeito que não tem a língua portuguesa como a sua língua nativa, para começar daí. Sim. Ele só conheceu os Sertões 70 anos depois. Porque ele é contemporâneo a nós, né, o Mário Vargas Llosa. Tá vivo, né? O Llosa Sim. tá vivo, 86 anos. Então, eu estou lembrando assim, porque está fresco, recentemente eu li, né? A Guerra do Fim do Mundo. Então, ele veio ao Brasil, ele foi ao Brasil profundo, ficou anos pesquisando, viveu aqui, foi ao Rio de Janeiro, nesse sentido, e leu tudo que tinha sobre os Canudos, sobre o Antônio Conselheiro, sobre o Príncipe da Cunha, enfim. Então, assim, dá para se fazer qualquer coisa, principalmente no mundo de hoje. Você quer narrar qualquer coisa, dá para você narrar hoje. E outra, a ficção, ela não tem compromisso com a realidade, no sentido da história. O Aristóteles já disse isso. Sim. Lá na Poética. Então, irmão, para quem lê Os Sertões do Euclides da Cunha e lê A Guerra do Fim do Mundo de Vargas Llosa, vai, se for ler sobre um olhar histórico, vai falar, o Vargas Llosa inventou uma coisa. É óbvio que ele inventou, que é um romance, obviamente, com um gênero mais histórico, mas é um romance. Então, dá para se fazer. Eu diria que sempre se fez. Até o Euclides da Cunha romanceou certas coisas. Uhum. E seria importante que se fizesse. Né? Assim como tem os Sertões, teriam que ter aí um romance ao estilo da Ilíada, que narrou lá o cerco de Troia. E a gente não tem. Né? Infelizmente, a gente não tem. O que falta no Brasil atual para que a gente tenha algo assim? Eu diria que, em primeiro lugar, incentivo financeiro, porque é preciso grana para fazer esse tipo de coisa. Né? E, infelizmente, grana tem, mas essa grana não é voltada para esse tipo de coisa. Recentemente eu vi aí a quantidade de verba que foi
disponibilizada para Lei Rouanet. E veja, você pega um sujeito como o José Francisco Botelho, escritor, tradutor de Shakespeare, de Chaucer, de Byron, um contista de primeira. Né? Cadê os mecenas? Entendi. Vai lá, paga o cara. Né? Porque, assim, grandes obras foram feitas assim. Grandes obras foram feitas. Encomenda, não tem o que fazer. Para lembrar do George Byron aqui, né? Do seu Dom Juan. Dom Juan encomenda. Né? Então, em primeiro lugar, é isso. Então, você está querendo dizer que existem pessoas que têm cultura para fazer isso? Existem. Mas essas pessoas precisam pagar contas. Né? Sim. O José Francisco Botelho não vai parar de traduzir Shakespeare para escrever um grande épico sobre a guerra do Paraguai, porque ele precisa pagar as contas. Né? Em primeiro lugar, é isso. Em segundo lugar, entra, de fato, aí a questão da cultura. Porque se o sujeito não tem grana, mas tem cultura, de alguma maneira, ele vai fazer isso. Né? Porque pela questão da quantidade, são tantos escritores, são tantas pessoas com cultura, que uma hora isso vai emergir meio que naturalmente. Mas esse segundo ponto, ele é muito mais difícil e temporalmente, assim, demora-se muito mais tempo que o primeiro. Engraçado, porque o primeiro ponto, ele meio que alimenta o segundo. E se você pega um sujeito como José Francisco Botelho, como João Filho, como o Rodrigo Duarte Garcia, o romance dele, o novo, né, Os Flamingos, é um romance que passa ali nos anos 40, etc. Na Tipo data assim, de hoje tá publicado Flamingos? Acho que não, né? não, ele não publicou ainda não. A última vez que eu conversei com ele, ele disse que já estava pronto. Ia mandar para algumas editoras, mas que já estava pronto. E tinha mais de 600 páginas. Mas eu lembrei dele porque ele disse que é um romance que passa, assim, um longo período da história recente do Brasil. Né? Então, assim, ele ficou anos e anos escrevendo isso. Mas ele escrevia todos os dias, antes do trabalho, etc. E tal. Então, para surgir um grande romance nesse sentido, ou outros grandes romances nesse sentido, a gente tem que passar por essas questões de fato humanas, como pagar Sim. conta, etc. Então, e infelizmente, né, quem manda, quem tem a grana, não está preocupado com a guerra do Paraguai. Né? Não está preocupado com a literatura brasileira, de uma forma geral. A preocupação é outra. É outra. Então, infelizmente, é isso. Eu acho que o Cervantes tinha um mecenas financiando ele quando ele escreve Dom Quixote, não? Então, grandes escritores tiveram mecenas. Né? E é uma questão que a gente hoje tem. Esses editais são grandes mecenas. Mas são mecenas para os filhos do rei. Entendi. A gente carece de pessoas no Brasil com uma cultura literária grande, elevada, ou a gente só não conhece o tesouro que a gente tem, digamos assim? As duas coisas. E uma alimenta a outra, obviamente. Né? Porque se você não tem cultura, você não vai conhecer quem tem cultura. É um problema lógico aí. Milton da Costa é um filósofo brasileiro e um dos filósofos brasileiros vivos mais respeitados e conhecidos no mundo. Pouquíssimas pessoas dentro da academia conhecem o filósofo Milton da Costa. Tem documentários no YouTube sobre o Milton da Costa. Então, há, sim, muitas pessoas eruditíssimas no Brasil. Milton da Costa, Alberto da Costa e Silva, que infelizmente morreu há pouquíssimo tempo. Mas, para que as pessoas conheçam essas pessoas, é preciso também certa cultura. Né? Sim. Aí a gente entra, de fato, nesse paradoxo.
Porque o Newton da Costa não passa, né, sei lá, um programa do Bial. Não Então, passa na TV, não, no meio de massa. não passa, cara. Então, é porque não dá Ibope. Eu tenho as minhas ressalvas, assim, né? Eu acabei de ver, um amigo me mandou o Slavoj Žižek, que é aquele filósofo pop, né? Ele estava lá na uma das maiores feiras de livros do mundo, que é a Feira de Frankfurt. Pô, veja, é um filósofo que escreve sobre Hegel, né? É um filósofo pop. Então, assim, são outras preocupações. Eu acho que se o Zizek escrever 10 coisas, eu discordo de 11. Mas é um sujeito que está lá na feira de Frankfurt, etc. Você pega aí uma flip no Brasil. Você tem uma certa panelinha, né? Mas o que eu quero dizer, isso não é mediado. A flip não é mediada. Eventos literários não são mediados. Você tem um escritor ou outro que consegue furar a bolha. O Roberto Camargo, o seu livro que eu não gostei, mas ele tentou ali furar a bolha. Mas você não tem o último grande escritor do Brasil, sei lá, escritor que eu falo conhecido, assim, que saiu da bolha, Ferreira Goulart, talvez, morreu, Jorge Amado. Suassuna. Suassuna, pergunta para as pessoas na rua aí, me fala um escritor que está vivo. Então, assim, isso não... E a memória, ela precisa ser lembrada. Sim. Né? Parece uma palavra contraditória, mas não é. Então, a gente lembra dos nossos familiares, porque tem fotos dos nossos familiares em casa, porque constantemente os nossos familiares são lembrados em conversas, em histórias. Então, a memória, ela precisa ser cultivada. Sim. E os nossos grandes escritores vivos, eles estão mortos. Né? Eu sou amigo do Carlos Nejar, imortal da Academia Brasileira de Letras. O Carlos Nejar está com 83 anos. O Carlos Nejar já foi indicado ao Nobel de Literatura diversas vezes. O Carlos Nejar escreve há 60 anos. Há 60 anos ele publica literatura. E há 40 anos ele é imortal da Academia Brasileira de Letras. Na faculdade na qual eu estou, professores não sabem que Carlos Nejar existe. Entende? Isso é um problema, assim. Isso sim é um problema estrutural. O Nejar tinha que ser, como existe na França, como existe nos Estados Unidos, um poeta do Estado. Nos Estados Unidos existe isso. A gente tem o poeta americano, o grande poeta americano. Enfim. Mas não é que a partir disso as pessoas vão começar a ler poesia, enfim. Mas eu estou dizendo que existe uma vontade para que as pessoas façam isso. Entende? Existe A uma memória é cultivada. Exatamente. Em algum grau ela é cultivada. Ainda que não seja massificado. Na força. A cultura se estabelece na força, né? Para usar a palavra mesmo, cultura no sentido de arado, que é uma das suas origens etimológicas. Sim. Da palavra. A cultura é feita na força, cara. Então você tem que colocar de goela abaixo. Uma criança não gosta de matemática porque é legal. Ela gosta de matemática porque ela é forçada a gostar de matemática. Então, assim, desculpa até meu certo entusiasmo, mas eu sou completamente contra a esse negócio de literatura como entretenimento, como literatura não é miojo. Você não aprende aquilo em 3 minutos, então é preciso uma certa disciplina, uma certa forçação, mas forçação no sentido de que, olha, isso aqui é importante, entende? Isso aqui é importante. Olha esse grande poeta, ele está vivo, é um poeta que escreve de alguma maneira a nossa história. Então, as duas coisas. Há sim grandes poetas, há sim grandes eruditos, há sim grandes escritores, como houve em todos os períodos da história, mas diferente de outros grandes períodos da história, os escritores vivos a gente mata. Né? Nós não conhecemos os nossos contemporâneos, inclusive os letrados.
Dos letrados. A gente mata em vida. Mata em vida. Você está falando aqui que tem um monte de perguntas que vão surgindo. Você está falando que a literatura ela não é entretenimento, ela não é miojo. Mas a literatura como entretenimento não é uma porta para uma visão mais séria da literatura? De novo, a gente tem as duas questões. De novo. Há o sujeito que começa lá a ler Harry Potter, começa a ler, sei lá, qualquer outro livro nesse sentido de entretenimento, né? Puramente de entretenimento, e vai ali, entra nos clássicos, etc. E é o sujeito que fica o resto da vida só nisso. Né? Então, assim, é mais, eu acho que da pessoa, talvez, mas também a gente tem uma cultura de infantilização. Sim. Recentemente eu vi uma senhora chorando ali no Facebook, no Instagram, desculpa, porque ela não estava conseguindo ler Em Busca do Tempo Perdido do Proust. E ela estava falando que aquilo era uma grande, qual foram as palavras que ela usou? Uma grande verborragia. Veja, minha senhora, com todo respeito, para quem fica lendo, sei lá, John Green, isso aí é claro que vai ser uma grande verborragia. Mas por quê? Porque a senhora não está acostumada com isso. E qual é o pior? Não quer se acostumar. Você entendeu? Uhum. Você pega um Proust porque aquilo lhe força. Lembra que eu falei da questão da cultura? A cultura, ela é aquele arado sobre a terra. Sim. Ela rasga a terra. A grande literatura, ela nos força. Então, a grande literatura, a gente não lê os Irmãos Karamazov. Os Irmãos Karamazov é que nos lê. Você entende? Eu não Uhum. leio me castigo. É o Raskolnikov que está conversando comigo. É eu que me vejo em Raskolnikov. Ou seja, eu não vou ver isso em literatura de entretenimento. Não vou. Mas como a gente está nessa cultura que nos força a essa infantilização, que eu não preciso me forçar para ler um Crime e Castigo, para ler uma Angústia de um Graciliano Ramos, então a literatura de entretenimento não ajuda nesse sentido. Ela ajuda quando o sujeito, assim... O Dostoiévski lia literatura de entretenimento. Mas o Dostoiévski lia Ilíada. Lia Goethe no original, em alemão. Entende? Eu não estou fazendo aqui um culto de que não deve se ler a grande literatura, não deve se ler literatura de entretenimento. Óbvio que ele vai ler. Mas por que só tem que fazer uma coisa? Entendi. Eu tô cansado desse negócio que a gente escuta de que você tem que ler tudo aquilo que você gosta. Não. É uma narcisização absurda. A gente não faz só aquilo que a gente gosta. A gente não faz só aquilo que a gente gosta. E a literatura não, porque leitura é só aquilo que a gente gosta. Mas você sabe se você vai gostar de um Dostoiévski se você não lê? Você sabe se vai gostar de um Goethe, de um Turgenev, etc. Não, porque olha o tamanho desse livro. É uma fuga do esforço. Uma fuga do esforço, muito bem trabalhado. Muito bem. É uma fuga do esforço. É açúcar. É açúcar. Entendeu? Uhum. Açúcar literário. Né? E como é que você introduz no jovem, na criança, a noção que você tem agora de que a literatura não é só o prazer, mas que a literatura tem uma dose de dever, de responsabilidade, de esforço, e de que determinado texto é árido, mas vale a pena essa aridez? Bom, bom. A primeira questão que eu gosto de trabalhar é a questão do choque. No sentido de que quem não lê é manipulado por quem lê. Essa é a primeira questão. Todas as vezes que eu tenho que dar palestra em escola, coisas do tipo, eu inicio assim.
Não tem problema se você não lê. Mas quem lê te manipula. É simples. Então, veja, aquele romance do Ray Bradbury, Fahrenheit 451, Uhum. ele, de certa maneira, é um culto a isso, né? Uma ode a isso, que é o quê? A leitura, na sua essência, ela é uma espécie de culto interior. Então, lá no Fahrenheit 451, uma sociedade distópica, etc., em que livros são proibidos, etc., e mesmo no lugar que livros são proibidos, há pessoas que leem. Por quê? Porque essas pessoas que leem, elas buscam a liberdade interior. Tá. Né? Mesmo presas em um regime totalitário, a única maneira dessas pessoas se libertarem é através da cultura interior. Então, as maneiras que eu tento trazer para mostrar para as pessoas que a leitura importa é nesse sentido, Do sentido choque. da liberdade interior. Entende? Você não quer ser controlado? Veja, assim, que é para além desse negócio de pensamento crítico, de não sei o quê. Não, irmão, é um negócio muito mais profundo. É muito mais profundo do que isso. É liberdade interior, é casca. Quer aprender a sofrer? Porque, assim, como lembra o Wittgenstein, o limite da sua linguagem é o limite da sua inteligência, né? Ou o limite da sua imaginação. Então, ou seja, o sujeito está sofrendo, mas ele não sabe o que ele está sentindo. É óbvio que ele não sabe. Ele não tem linguagem para aquilo. Você entende? Ele tem Uhum. problemas que ele não tem linguagem para lidar. Ele tem problemas com a mãe dele que ele não tem linguagem para lidar, com a esposa, com a namorada, com o filho, com o mundo. Ele não sabe lidar com o mundo. Por quê? Porque ele não tem linguagem para lidar com o mundo. Não tem linguagem porque tem pouca leitura. Então, a leitura é também esse capital linguístico, né? Ou capital léxico, né? Para ser melhor aqui exemplificado. Então, eu diria que são essas três questões. A primeira questão de uma antimanipulação, a segunda questão de uma liberdade interior e a terceira questão dessa expansão de capital léxico, no sentido de que um sujeito que lê é um sujeito que aprende sobre si mesmo e sobre o mundo, nesse sentido. Agora, você faz esse trabalho, eu estou supondo que você ainda está no nível do boca a boca, do bem personalista ainda, né? Um alcance um tanto pequeno. Como é que você consegue que esse alcance seja maior? Como é que você vai conseguir massificar essa ideia? Cara, sim, eu escrevo formalmente pouco. Né? Gostaria de escrever mais e a gente está tentando melhorar nesse sentido. Mas eu escrevo pouco, eu tenho pouco alcance mesmo. Sou um sujeito que conhece muita gente, mas pelo subsolo. Sei como é que é. Tenho contato com muitas pessoas, mas é pelo subsolo. Então, comecei assim a dar um pouco mais as caras, sobretudo com esse curso, aparecer mais em palestras, em escolas. Ano que vem eu recebi um contato para dar aula no presídio, né? Levar lá Dostoiévski para os presos. Pô, Gabriel, mas Dostoiévski para preso? Não é, meu irmão. Dostoiévski. Tem para onde Sim, correr, não. o meu único porém nessa questão seria o interesse de um preso no Dostoiévski será legítimo, porque o que rola ali é o interesse pela redução da pena e não pela Então, obra em si, né? perfeito, perfeito. Mas eu não vejo nenhum problema nisso. Você entende, Marcelo? Porque em 40 alunos que o professor precisa ensinar matemática, ele não está preocupado ali com quem gosta de matemática. Entendi. Ele Ele está vai, entendendo. ele vai sair dali sabendo, independente Exatamente. do interesse dele. Que 2 mais 2 é 4. Sim. Ele precisa sair dali sabendo. Eu acho que esse é um dos grandes problemas dos
professores de literatura, de humanidades. Essa preocupação de que o sujeito tem esse certo afeto pela coisa. É um ou outro. Isso é natural. Mas ele precisa saber o que é um personagem, o que é um enredo. Precisa saber o que é um tempo numa obra literária, o que é um arco narrativo. Precisa saber quem foi Dostoiévski, quem foi Machado de Assis, quem foi Tolstói, quem foi Graciliano Ramos. Não precisa saber. Ele vai virar um crítico literário? Não. Vai virar um professor de literatura? Não. Mas isso ele precisa saber, assim como ele precisa saber que 2002 é fato. Assim como ele precisa saber que água e água sanitária são duas coisas diferentes. Completamente Uma a gente diferente. bebe e outra não. Apesar do nome ser semelhante. Apesar do nome ser semelhante. Sim. E você... Então, desculpa te cortar. Não, continua, por favor. A minha preocupação com os presos, não é que se eles vão gostar daquilo. Vai ler para reduzir a pena? Beleza, pode ler. Não tem nenhum problema com isso. Se em 10 presos, um vira um escritor, beleza. Ou quer ser um aspirante a escritor, beleza. Mas, de novo, e aqui eu repito, esse grande problema, que é quase um problema de afeto, né? Que precisa ser amado, que precisa... Isso é um problema, cara. Perguntaram uma vez pro Howard Bloom o que ele achava do filme Sociedade dos Poetas Mortos, né? Ele falou, esse foi o filme que mais destruiu alunos de literatura nos últimos 20 anos. Trouxe essa ideia de que só se ensina literatura para quem gosta, para não sei o quê, e tal. Então, foi um filme que destruiu os professores de literatura. Porque a gente sabe que a coisa não anda desse jeito. Uhum. O ensino da literatura nas escolas, ele é mostrado assim, etapas da literatura, né? Então tem o barroco, tem o romance, o parnasiano, tem o modernismo. Essa forma de mostrar ela é errada, ela tem uma didática ruim para aproximar a pessoa da literatura, para ensinar, para introjetar os valores da literatura? Olha, o Selmo, de novo, eu estou me sentindo até um papagaio nesse sentido, né? Repetitivo, mas são as duas coisas. Veja, os graus de letramento, né, como é tratado nos cursos de pedagogia nas universidades, eles acontecem como? Primeiro a gente aprende a falar, aí a gente vai à escola ou alguém nos ensina que a nossa oralidade ela tem uma representação simbólica. Uhum. Né? Através de riscos e de símbolos, fonemas eles se transformam em símbolos. Certo. Mas a gente já tem ali um certo repertório, como o pessoal diz lá na faculdade, a gente já tem uma gramática interna, né? Que eu estou aprendendo na escola uma gramática formal. Uhum. Tá. Sim. O que isso tem a ver com literatura? Todo mundo narra. A nossa vida é narrada. Se eu te perguntar para você, se eu te perguntar como é que foi o seu dia ontem, você vai construir isso através de uma narração. Sim. À medida em que você tem uma cultura literária, que você tem, você vai narrar isso de maneira mais esmiuçada, de uma maneira mais rica, etc. Então, quando você vai tentar conversar com uma pessoa e aquela pessoa não tem cultura literária, né, de novo, para lembrar essas questões lá do Wittgenstein, etc., não tem repertório léxico, a pessoa vai se cortando, você não entende nada do que ela está falando. Tá. Então, na escola, o grande problema, eu vejo, é que ora se fecham nesse sentido, dos sentidos cronológicos e das etapas, modernismo, romantismo, porque no modernismo houve uma espécie de ruptura com o formal, porque o formal antes era o parnasianismo, que era uma exaltação ao formal, não sei o que tal.
Tá, tudo isso é importante. Mas, como diz o nosso querido amigo lá, o João Filho, a forma, ela é a alma da obra. Então, uma coisa, ela tem que estar altamente ligada à outra. O grande problema que eu vejo aí, Selma, é que os professores que ensinam a literatura nesse sentido mais historicista são professores que não têm cultura literária. Então, ele pega lá uma apostila, abre, tá, parnasianismo. Ah, vem lá do lexo da palavra, do Parnaso antigo, não sei o quê. E aí no Brasil era uma cultura ao formalismo, e pororó, e aí o virtuosismo, e aí não sei o quê, e tal, tal, tal. Aí você pergunta para esse professor se ele já leu algum poeta parnasianista. Eu nunca li isso. Eu só sabe repetir ali a porcaria que está na apostila. Então é uma forma que não tem alma. Então, eu não vejo problema nenhum em você passar a questão historicista. Assim como não vejo problema nenhum em você passar uma questão temática. Inicia-se lá com a virtude de Homero, depois disso vai, sei lá, para Shakespeare, depois volta para não sei o quê. Também não tem problema, mas é óbvio que quando ele for falar de Homero, ele vai falar também dos Exâmetros, Actílios, etc. Então, assim, uma coisa está ligada à outra, mas o maior problema é que falta, de fato, cultura mesmo aos professores. Falta cultura porque eles não querem ter cultura, falta cultura por falta de grana também, porque para o sujeito ter uma formação continuada, etc., ele precisa sair da escola e tal. Então, assim, é um grande problema estrutural, né? A gente está num buraco desgraçado. Né, cara? É um troço assim que é terrível. E se um pai, um professor, e aí estiver me ouvindo, eu diria que as duas coisas. Você vai à faculdade de medicina, você tem lá um esqueleto e tem um corpo humano. Sim. É a forma e a prática ali, negão. É a questão. Então, eu diria, nesse sentido, que o problema não é tanto essa questão contra o historicismo, né? Inicia lá no quinhentismo, depois do quinhentismo vem o arcaísmo, depois do arcaísmo vem, sei lá, o classicismo, e aí romantismo. O problema, às vezes, não está nisso. O problema está que o sujeito não domina isso. Ele nunca leu um poema quentista, não estudou profundamente o período quentista e tal, e ele só fica ali papagaiando o que está na apostila e o que está no livro didático. A ele papagaio que está na apostila tão somente por uma falta de interesse dele, ou ele também está sendo mal preparado? Olha, eu estou na universidade. E a gente fala daquilo que a gente conhece por dentro, né? E falar daquilo que não conhece é fácil. É muito fácil, né? Melhor criticar aquilo que a gente tá por dentro. Eu tinha um professor, eu fiz seminário, tá? Fui seminarista. Eu tive um professor no seminário que, quando perguntavam para ele a respeito de uma igreja tal, aí ele falava: vou falar mal da minha igreja, porque falar mal da igreja dos outros é muito fácil, né? Então tá, vamos falar, vamos falar mal da nossa meca, a universidade. É muito mal preparado, sabe? É muito mal. O sujeito hoje, num curso de letras, ele termina o curso de letras sem ter lido um livro inteiro. Fácil. Com o chat GPT, então, esse negócio vai, assim, exponenciar. Uhum. Já está exponenciando. O chat GPT entrou aí o quê? 1 ano, 2 anos. Então, daqui 2, 3 anos a gente vai ver na prática como é que vai se dar os professores pós-chat GPT dentro das universidades. Então, veja, você pede para o sujeito lá entregar uma resenha dos Pais e Filhos de Turgenev. Ele enfia aquilo lá no chat GPT e te entrega. Não, onde um sujeito desse vai dar aula sobre niilismo no romance russo. E esse é o mesmo sujeito que está falando sobre os problemas do mundo contemporâneo, sobre isso, sobre aquilo. Então, uma das minhas hipóteses é voltar cada vez mais também na universidade
para o ensino oral. Quer saber se o sujeito sabe a coisa? Prova oral. Uhum. Né? Não tem como ele roubar. E aí, olha que interessante, a gente volta lá ao Fahrenheit do Ray Bradbury. Ele é aquilo que ele tem dentro dele. Você entende? Entendo. Essa minha biblioteca aqui não adianta de nada. Eu vou pegar o livro aqui para te citar o que eu estou querendo dizer. Não, eu preciso estar Você dentro. está internalizado. Né? Como diz os evangelhos, né? A boca fala que o coração está cheio. Então, você encontra universitários, professores, inclusive, como diz a Lígia Fagundes Telles, né? São grandes e brilhantes bolhas de sabão. Você toca, não tem nada. E aí o sujeito está indo lá para a escola pública, para a escola particular, que também não é tão diferente da escola pública. É só um vernizinho a mais. Né? Para as universidades, pós-graduações. Então, é um problema que se retroalimenta. Né? O professor finge que ensina, o aluno finge que aprende. E aí a gente entra naquilo que a gente conversou sobre leitura de entretenimento, que não dá custo difícil, também na universidade. E aí, negão? A gente ri para não chorar, né? E isso você está falando na sua faculdade, mas está sendo reproduzido nas faculdades todas do país, sendo jogados esses professores aos montes nas escolas brasileiras e até nas próprias faculdades, meio que um monstro alimentando a si próprio. É o Fordismo, né? Fordismo literário. Mas tem pessoas como você que escapam disso. Como? Não sei, cara. Não sei. Eu sou um sujeito, filho de empregada doméstica. Vou falar devagar, senão eu me emociono. Não sei. Eu comecei lendo literatura com John Green, O Guia das Estrelas. Mas as minhas hipóteses, ou a minha hipótese, na verdade tem mais de uma, só no plural mesmo. As minhas hipóteses é que, sabe aquela questão da educação pela presença? Sei. Eu tive pessoas que, que eram para além da página 3. Entende? Entendo. Porque assim, quando você está lendo ali o John Green, O Guia das Estrelas, você tem um contato com essas pessoas. Né? Pessoas que têm isso, esses cobrinhos, parará e tal. Você não vai passar disso porque só vai até aí. Mas se uma outra pessoa esbarra aí, se um Selmo esbarra nessa pessoa, fala, ó, cara, tem uma morte, tem lá o morte do Ivan Illich. Você olha o tamanho do livro, pô, que lindo, deve ser legal e tal. Aí você lê aquilo como um soco na boca do estômago, né? É. Quando eu li a Metamorfose do Kafka, nesse período aí mesmo, eu fiquei, cara, próximo assim. Veja, a linguagem não é difícil. Existe uma palavra ali que você não conhece. Mas é outro mundo. São outras realidades. Ele está te mostrando que o mundo, ele às vezes é cinza. Né? Não é tão colorido quando aparece lá no John Green. Mas você fica negando a si mesmo, porque você só está lendo John Green, o açúcar, né? E aí você está tentando forçar a ver no mundo um certo romantismo que não tem, e aí chega um cara que te fala, negão, baixa a bola, que o negócio é mais embaixo. E aí você de fato começa a trocar os olhos ou a desembaçar o óculos, você o negócio é mais embaixo. Então, assim, esse cara pode ser um professor, esse cara pode ser um tio, pode ser um amigo,
pode ser um podcaster aí do YouTube. Nossa, assim, nesse sentido que eu comecei a resposta, eu não sei, cara. É João 3, o vento sopra onde quer. Você entendeu? Então, por isso que eu faço, cara. Por isso que eu tô aí, por isso que eu Entendi. falo. Acho que por isso que você também deve fazer isso. Né? Se É, vai chegar em alguém, Selma, a gente não sabe. o A gente não meu, sabe. como eu falo aqui sempre, eu estou sempre dizendo em todos os episódios, meu objetivo é mostrar para as pessoas por que elas devem ler, por que a literatura é importante para todo mundo. Né? O objetivo do Selmocast é esse, porque ao longo da minha vida eu fiquei assustado, porque eu não sou um grande leitor. Não vou tirar essa onda, eu não sou um grande leitor. E as pessoas ao meu redor são piores ainda. Então eu fiquei assustado. Com baixo nível de leitura, eu falei, cara, eu tenho que dar um alerta para o pessoal de que e a literatura ela não tem um ganho imediato, né? Ela não tem um benefício imediato. Esse é um problema. Você não começa a virar o Dostoiévski que vai ganhando dinheiro a cada página. Isso não existe. Eu acho que isso também as pessoas interpretam isso como, ok, então não tem ganho nenhum. Eu acho que esse é um problema que a gente passa nesse sentido. Olha, essa questão que você tratou aí é muito legal, né? Eu lembro que eu estava numa palestra numa escola falando sobre leitura, e aí eu perguntei para uma moça, você lembra qual foi o dia e o horário exato que você deixou de ter 1,70 m e passou a ter 1,71 m? Uhum. Aí ela, tá, não me lembro. Coisas importantes da vida são assim. Uhum. Então, a leitura é isso, né? Você não sabe a qual página exata ou a qual livro exato você vai se tornar uma pessoa mais erudita do que você é. Sim. Então você e à medida em que você vai lendo, quanto mais você vai lendo, mais difícil ainda vai ficando de você amadurecer. Né? Porque às vezes assim, você lê, aí no começo tudo é mil maravilhas, tudo é descoberta, é aquela criança que está descobrindo o mundo. Nossa, que legal, não sei o quê, aí você vai crescendo, vai amadurecendo, vai lendo. Aí se tu lê um livro de 600 páginas para ter um insight, mas tu teve que ler o maldito livro de 600 páginas para ter aquele insight. Ou tu vai ter que reler a Ilíada. Sim. Né? Então, e aí, nessa cultura nossa imediatista, nessa cultura do Instagram, das redes sociais, em que um post dura no máximo 24 horas, e aí no outro dia ele já é esquecido. Sim. A ideia de cultivar parece até revolucionária, né? Extremamente. Gostei disso, muito bom. O cultivo hoje ele é revolucionário mesmo, exato. Todo ano eu releio a Ilíada. E Uhum. assim, o Antônio Cândido, no final da vida, ele deu uma entrevista, e aí o entrevistador perguntou para ele o que ele estava lendo. Ele falou, hoje eu não leio mais nada, eu só releio. Porque é isso. Eu não estou no nível cultural e também não estou no final da vida como o Antônio Cândido. Então, para mim, tudo é uma descoberta ainda, graças a Deus. Mas essa ideia do cultivo, muito bem posta por você, é uma ideia hoje revolucionária. A gente está nessa tirania da atualização. Né? Sim. Abaixar lá o Instagram e atualizar o YouTube, etc. Então, Mas isso. eu acho que a culpa disso acaba sendo nossa também, da gente não saber administrar o nosso próprio tempo, não saber priorizar a nossa própria vida. O George Steiner, um grande crítico literário, recentemente sempre volta, né, essa resposta dele
ao Facebook, recentemente voltou de novo. E ele trouxe justamente essa questão. Ele diz assim, que o leitor moderno, ele precisa tratar a leitura com respeito, no sentido que, quando eu pego, sei lá, vou pegar um livro aqui, a História da Filosofia, o segundo volume do Giovanni Reale. Né? Eu peguei esse livro aqui, pô, é um livro de história, tá? Mas é um livro denso. Eu não vou conseguir ler esse livro, desculpa, eu não vou conseguir ler esse livro com o computador ligado, o celular aqui do meu lado. Sim. Então, o Steiner fala, eu preciso ter respeito com o livro, eu preciso ter respeito comigo. Eu preciso ter silêncio. Ô, Selma, como que a gente vai ter silêncio hoje? Cara, na minha rua aqui, velho, de 3 em 3 minutos passa um sujeito que deveria estar nos círculos do inferno de Dante, com aquela moto, com aquele escapamento estourado. Aqui também, deve passou durante. Sim. Cara, aquilo entra nas minhas entranhas, assim, bicho. Como que tem? Então, assim, o mundo conspira, né, contra Sim. a O seu leitura. silêncio. Então, O mundo conspira contra o silêncio. o mundo conspira contra o silêncio, cara. A era do ruído, né? Já diria aí outros grandes críticos. Então é revolucionário, cara. Revolucionário. Tem que... Então, ou seja, tem essa intenção. Acho que essa é a palavra. Tem que ter intenção. Existe uma barreira financeira à leitura? Você enxerga isso? Antes eu enxergava mais. Eu era um grande crítico a preço de livros. Mas depois de conversar com alguns editores, depois de trabalhar em algumas editoras, de olhar o negócio por dentro, eu comecei a ter outros olhos para a coisa. É claro que a gente não deve ser vista e leitura também é um mercado, assim como o cinema, Sim. assim como a música. Pouca gente presta atenção nisso, mas assim como a pintura, a arte contemporânea é um dos movimentos artísticos que mais mexe em grana no mundo. Um quadro Sim. hoje é vendido a milhões. Você não tem um livro vendido a milhões, né? Sei lá, talvez a primeira edição da Divina Comédia, uma coisa assim. Mas um bom livro hoje, eu tô aqui na minha frente com a História da Arte do Ernest Gombrich, que é um livro relativamente caro, é um livro grande, um papel de foto, né, papel foto, que a gente fala, para mostrar as pinturas, tá? Um livro que se deve custar uns R$150, R$170. Mas aí eu comecei a pensar, Selma, assim, quantos livros o Ernest Gombrich deve ter comprado para escrever esse livro? Essa é a primeira coisa. Uhum. Quanto tempo o Ernest Gombrich deve ter dedicado a escrever esse livro? Na sua vida. Grana e tempo. São duas coisas que, neste livro que eu estou comprando, eu não sei a quanto, sei lá, R$200, 180, não sei. História da Arte do Ernest Gombrich. Eu vou pagar esse livro uma vez só. Se bem cuidado, esse livro vai ficar comigo o resto da minha vida. Então, o que é mais caro? Uma pizza de 80 conto, que a gente sabe que ela vai virar depois, ou esse livro? Né? De novo, porque assim, fica caro porque a gente pensa nessa questão do imediatismo. Né? Sim. Eu falo aqui, uma coisa que eu conto aqui sempre, eu moro no Rio, né? Eu estava andando por Botafogo outro dia, e tinha um cara com um monte de livros assim no chão mesmo, da rua. Eu comecei a olhar aqueles livros e o cara falou assim, bem-vindo ao meu espaço cultural.
E ali tinha livro por R$ 10 e tal. Tinha algumas coisas que eram muito desinteressantes para mim, mas Claro. você garimpando, você acha coisas boas. Eu não, eu pergunto sempre, mas minha opinião, minha visão é de que o dinheiro não é uma barreira nesse sentido. Quando você salta no metrô da Carioca aqui no Rio, eu falei isso no episódio com o Diogo Gugues, tem uma barraquinha, tem várias barraquinhas vendendo livro, várias. Mas tem uma em particular que o cara coloca vários livros ali a R$ 2 cada. Agora é livro velho, no estado não está bom, não está bonitinho, não é lançamento. Mas você acha um Machado ali, você acha uma Clarice Lispector, uma coisa do tipo, por R$ 2. Não. Cara, minha cidade não é grande. Campo Grande, Uhum. Mato Grosso do Sul. A cidade não tem 1 milhão de habitantes. Nos terminais de ônibus da minha cidade, existe em todos os terminais uma estante de livros de graça. É óbvio que não vai ter sempre livros bons, mas eu já encontrei Nabokov, já encontrei Saramago, já encontrei Clarice Lispector. Digo de novo, de graça. De Sim. graça. Né? Então, É. assim, não tem aquela questão que o Lima Barreto falava, né, do esteticismo das obras, uma obra encapadora, todo não sei o quê. Tal. Não é a capa mais bonita que você já viu, mas está lá. O brasileiro gosta disso, né, da lombada, Sim. não sei o quê. Então, assim, tem de fato essa questão. Há livros baratos? Há livros caros? Assim como tem carro barato, assim como tem carro caro. Assim como tem perfume barato, tem perfume caro. Sim. De novo, a questão da intenção. Sim. Eu falo para os meus alunos, você não tem aquela tia chata, aquela avó chata, que tem um monte de livro em casa, aqueles livros que ninguém gosta. É o seguinte, pega todos aqueles livros, coloca dentro de uma caixa, vai num sebo, fala pro cara, ó, quanto isso daqui vale em troca? Quero trocar. Vale aí R$ 150. Irmão, R$ 150 no sebo é ouro. Sim. Tu pegou, sei lá, 20, 30 livros da sua avó aí, que não te interessavam, e trocou por livros excelentes, sem gastar absolutamente R$ 1. Eu já fiz isso recentemente até. Então, a gente sabe que não tem desculpa nessa. Sim. Verdade. Você está com esse curso, então, de introdução à crítica literária, né? Até quando a inscrição? Até a data de hoje, né? Que a gente está gravando. Hoje é um preço promocional, né? A Mas gente eu vou está no dia deixar 22 de dezembro. isso. Eu vou deixar até o dia 30 lá as inscrições abertas, com outro valor, para honrar o pessoal que entrou com o preço promocional. A ideia ali do curso é tentar passar pelos todos os conceitos básicos referentes à análise literária mesmo, né? Que é um personagem, não um enredo, que é um texto conotativo, não um texto denotativo. Você pergunta isso para uma pessoa, não sabe te responder. Vou passar pelas análises dos romances, o que é um romance de formação, o que é um romance histórico, o que é um romance de tese, né? Romance de ideias, como dizem os russos. Então, vou passar por todas essas questões e a ideia é fechar as inscrições no dia 30. E esse é um primeiro curso, assim, um introdutório para um outro curso maior que vai vir depois? Esse é o primeiro curso introdutório. A minha ideia é tentar, a partir do ano que vem, talvez, porque esse curso vai durar uns 5 meses, né? São 4 aulas por mês, uma aula por semana, fora as apostilas. Então, assim, é uma coisa que tem nome de introdutório, mas à medida em que o curso vai avançando, a gente vai terminar o curso falando sobre romance de tese.
Uhum. Entre aspas, é um romance filosófico. Já vai começar falando da Mímese de Aristóteles, ali, que não é um negócio tão fácil de entender. Mas sim, é um romance, é um curso introdutório. A minha ideia é, a partir do segundo semestre do ano que vem, eu trabalhe alguma coisa mais profunda no sentido aí de escolas de crítica literária, entende? O que é uma crítica formalista? O que é uma análise semiótica? Aí a gente pode ir para a semiótica francesa, semiótica russa. Claro que eu também pensei aí em fazer um curso dedicado só à leitura e análise de poesia, mas assim, se a gente tem poucos leitores no Brasil, leitores de poesia, então não é coisa que a gente vê assim o tempo todo, né? E Nesse momento, eu estou me esforçando com a Divina Comédia, né? Estou não, tentando. não, não, assim, é terrível para você ver. E a gente vive um momento de grandes poetas no Brasil que é um troço assim, espetacular. João Filho, Hilda Barbosa, Wagner Kardec, Pedro Morales, são, são poetas que daqui 100 anos a galera vai estudar esses caras. Esses caras estão vivos, estão produzindo. A minha ideia é, sim, aprofundar o curso, mas com calma, bem trabalhadinho, né? Porque Uhum. literatura, a gente sabe, não é miojo. Então, a gente precisa ali dar as ferramentas corretas, o Sim, leitor ler o negócio e conseguir tirar algo dali. perfeito. Deixa eu fazer as perguntinhas, as perguntas tradicionais do Selmo Cast, que são, acho que eu repito sempre para todo mundo, né? A gente falou aqui do seu curso, o seu Instagram é Gabriel Santana, não é isso? Isso. Para quem quiser fazer o curso, quem quiser se inscrever lá. Introdução à crítica literária. Ah, não, antes tem dois autores que eu quero saber se eles foram importantes para você em alguma medida, porque são os que eu conheço. Um que eu li, que é o Northrop Frye, Northrop Frye. da Imaginação Educada. Qual a importância dele, se ele tem alguma importância no que você está fazendo. Uhum. E tem um outro que eu me lembrei agora, que é o Mortimer Adler. Boa. Eu estou olhando aqui porque o meu Anatomia da Crítica estava até aqui em cima da mesa há pouco tempo. Acho que ele veio lá pro fundo. O Northrop Frye é, a gente chama de alguns autores que estão na nossa Assembleia de Vozes. São, de fato, aqueles autores que modificam o nosso pensamento. Não só quando a gente o lê, mas eles ficam na nossa Assembleia de Vozes. Eles nos ajudam a tomada de decisões na nossa vida. E o Northrop Frye é um desses autores. Sobretudo, A Imaginação Educada é um baita livro. Né? Mas a Anatomia da Crítica, que deve ser talvez um dos meus livros de cabeceira, assim, é um dos livros que modificou minha vida. Os estudos do Northrop Frye a respeito de Bíblia e literatura, o Código do Código, os Códigos dos Códigos, né? Os Códigos, o Poder da Palavra, são os livros que ele dedicou a essa relação da Bíblia com a literatura. São livros que eu vou ler e reler pro resto da vida. Entendi. Então, sim, Northrop Frye é um desses sujeitos que está na minha... É um dos ombros no qual eu estou sobre eles, né? Olhando o mundo, né? Um desses gigantes aí que eu estou no ombro olhando o mundo. O Mortimer Adler, ele foi um sujeito que a primeira vez que eu li o Como Ler Livros, eu fiquei assim impactado, né?
Porque foi um dos primeiros caras que eu li antes de ler o North of Fire, né, obviamente. Foi um dos primeiros caras que me mostrou assim, caramba, leitura tem técnica, né? Leitura tem método. Então, assim, existe a leitura deve ser ativa. São as Sim, grandes falas do North of Fire. Desculpa, do Morte Meada. Então, a leitura ela precisa ser ativa. A gente tem essa ideia de que a leitura é passiva, que a gente está ali sim, só exato. recebendo. Ele vem já de bebendo, né? Cara, no início do livro fala, a leitura é um ato ativo. Sim, Então, aí ele vem lá com os níveis de leitura, né? Leitura inspecional, leitura elementar, e parará, parará. É um sujeito, sim, também que me influenciou muito. Eu não sei se hoje ele estaria na minha Assembleia de Vozes, mas é um dos sujeitos, assim, que diria que... Sabe quando você vai levantar, assim, aquele cara que te pega pela mão e fala... sei. É o Adler. É, então são grandes, grandes autores, mesmo, mesmo. Você fala numa assembleia de vozes. Tem o Fry e quem seriam outros? Eu colocaria aí facilmente todo o Antigo Testamento. Eu sou apaixonado pelo Antigo Testamento, pelas suas sagas literárias, sagas familiares. Deus, veja, não é uma heresia que eu estou falando, pelo amor de Deus, é uma personagem brilhante descrita no Antigo Testamento. Claro, Deus é Deus, todo-poderoso, etc. Estou falando aqui da Bíblia como literatura. Sim, você está falando de Deus na perspectiva literária, não religiosa. Exatamente. No Sim, Antigo Testamento, né, o Howard Bloom trata isso. O Antigo Testamento, a Ilíada e a Odisseia são as duas colunas da literatura ocidental. sim. Então, e aí outro, Homero. Homero, Homero é um velho amigo meu. Em Homero que eu vejo um leitor que é capaz de deixar a própria família, a própria esposa, a própria pátria, o pai, a mãe, para enfrentar um Aquiles, que ele sabe que ele vai morrer. O Heitor ele é o melhor. Ele sabe que ele é o melhor, mas ele sabe que ele vai morrer. Ele é humano. Aquiles não é humano. Então, quando eu leio aquilo na Ilíada, aquilo, cara, aquilo me arrebenta, assim, eu vejo, caramba, eu tenho que enfrentar a vida. Aquiles, Heitor enfrentou Aquiles. Veja, eu estou falando da Ilíada, não estou falando nem sobre a perspectiva de Aquiles, que é o grande herói, não sei o que. Estou falando de Heitor, que é o cara que morre. Sim. Mas é o cara que morre e ele vai para a batalha. Ele não é o cara que a batalha chegou até ele. Ele é o cara que ele foi para a batalha, Uhum. sabendo que ia morrer. Então é óbvio que Homero estava nessa hipótese. E aí a gente poderia colocar aí um C.S. Lewis, um George Steiner, um Albert Mangel. Eu sou apaixonado pela Susan Sontag. São esses autores que eu sempre estou relendo, né? Um Carlos Nejar, Alberto da Costa Silva, o próprio Antônio Lobo Antunes, que é o escritor português que está vivo, inclusive. Então, esses são os sujeitos que estão na minha Assembleia de Vozes constantemente. Eu ainda estou pensando na minha, mas o nome que eu já botei aqui, por enquanto, é o John Milton, que eu estou impactado ainda pelo Paraíso Perdido. É, o John Milton é um grande criador de mundos, né? É, Grande criador de mundos. eu vi o Paraíso Perdido, eu li há pouco tempo agora, né? Então eu estou ainda meio que, ainda vou ler o Paraíso Reconquistado, que estou achando Sim. que deve ser... Melhor ser rei no inferno do que ser escravo no céu. O personagem Lúcifer ele criou essa ideia de personagem luciferiano. Sim.
Cara, o jeito que a gente, o romantismo que a gente tem pelo mal hoje e tal, é um grande fruto da genialidade do Milton. Do Milton. Que ele conseguiu fazer a gente enxergar no mal, né, uma certa beleza. Sim. Que é o Lúcifer. Né? O Lúcifer, para ele, assim, foi um sujeito que foi injustiçado. Então, é um sujeito brilhante. Milton é um dos grandes gênios da humanidade. Indo agora para as perguntas de sempre que eu faço aqui, como era o... Você falou que é filho de doméstica, né? Sim. Então, o incentivo à leitura na sua casa, pelo menos por parte da sua mãe, não foi muito grande, eu suponho. Não, não. Nem mãe, nem pai, né? Nunca teve isso em casa, não. Nunca vi minha mãe saindo para comprar um livro. Uhum. Né? Porque isso não era da cultura, né? Tá na Uhum. cultura da pessoa. Então, assim, Nejar uma vez me falou: fiquei muito feliz que a minha poesia te encontrou. Eu levo isso para a Uhum. vida. A literatura me encontrou, não foi eu que encontrei. Mas como se deu esse encontro? Amigos, Hã? amigos, amigos. É. Encontrei alguns amigos que também gostavam de futebol, mas um deles estava lendo Schopenhauer. Falei, pô, que diabo é isso aí que você está lendo? Ah, tal, eu gostei, não sei o que e tal. Aí eu fui numa livraria, encontrei lá o Elogio à Loucura, do Erasmo de Rotterdam. Uhum. Pô, que legal esse título, comprei da LPM. Eu acho que se eu for ler hoje esse livro eu não entendo. Entendi. Mas na época, assim, eu Mas tentei gente ler. pequeno, né? Que Não, eu atrai fiz o isso mesmo. esforço. Eu fiz o esforço e tal. Mas foi isso, cara. Amigos, né? Pessoas, educação pela presença mesmo. E foi nesse Não, momento já do pode falar. elogio da loucura do Roterdã que você pegou um livro e falou que esse negócio de ler aqui é muito bom, isso aqui eu gosto disso e eu quero mais disso. Foi nesse Cara, momento? na verdade, foi o que ele me proporcionou, porque eu estava entre amigos, entendeu? Uhum. Porque um estava ali quebrando a cabeça com Schopenhauer, o outro estava ali quebrando a cabeça, eu, no caso, com Erasmo de Rotterdam. O outro estava tentando ler um Kierkegaard. Veja, assim, olhando de fora hoje, tudo bando de doido. Sim, é claro. A gente não tinha noção Mas que tem hoje. a nossa preocupação ali não era o Erasmo e tal, eram os amigos. É Sim. tentar. Você veja, olha, cara, eu acho que eu entendi isso aqui e tal. Aí o outro falava ali sobre a questão trágica do Schopenhauer, não sei o quê. Então, assim, pessoas mudam pessoas. De novo, se a gente for Sim. lá voltar pro Fahrenheit 451, eles ficam lá na floresta, mas eles ficam com pessoas. Então, histórias aproximam, humanizam a gente. Uhum. Não contar histórias é que é animal. Cachorro não conta história. Sim, bicho não conta história. Gente conta história. História humaniza. Engraçado que a gente foge cada vez mais de histórias ou boas histórias humanizam. Então é isso. Que aquele adolescente doido, com 15, 16 anos, no Erasmo de Rotterdam, é que ele percebeu que nem tanto a importância do livro, pelo menos naquele sentido, mas os amigos, né? A comunidade que a leitura traz. Cara, aquilo eu trago até hoje. Eu não à toa tenho centenas de amigos aí. Graças a Deus, muitos deles, alguns até bastante famosos.
Mas é porque eu levo, assim, e até hoje, eu, por exemplo, eu tenho um contato com um grupo aqui no WhatsApp, um está fazendo doutorado na UFSCar, o outro fazendo doutorado agora na USP, etc. Até hoje eu tenho contato com esse grupo. Entendi. Isso é muito legal. O livro que te marcou mais, você sabe me dizer? Deve ter sido a Ilíada, no seu caso, né? Sem sombra de dúvidas, foi ele. Eu tive um filho chamado Ulisses. Nasceu em 2020 e faleceu em 2021. Nasceu com um problema no coração. Uhum. E, então, assim, Homero, ele tem questões na minha vida para além de questões literárias, são questões existenciais. A Sim. Ilíada e a Odisseia, aqui do lado, que são duas edições, uma edição da Ilíada, duas edições da Odisseia. Então, são os livros que mais me marcaram. Eu tenho certeza que a cada releitura continuará me marcando. E o personagem que mais te marcou foi da Ilíada? Um personagem que você pensa, eu quero ter a característica desse cara, eu admiro esse cara por isso ou por aquilo, ou gostaria de ser como ele. Boa, boa. São vários, né? Obviamente, o personagem que mais me toca é Heitor, não é Ulisses, por incrível que pareça. Claro que o Ulisses, por sua astúcia e tal, mas o Ulisses ele tem um negócio ali meio de malandro, sabe? Aquele Sim. malandro carioca ali. O Heitor, cara, o outro Maria Carpo, ele fala lá na história da literatura ocidental que a leitura da Ilíada era uma coisa até chegar nos cristãos, e quando os cristãos começaram a ler a Ilíada, eles modificaram a leitura. Porque até a chegada dos cristãos, o grande herói da Ilíada era o Aquiles. Por quê? Porque é aquele sujeito que personificava a força, a grandeza, o herói, etc. Mas os cristãos, quando foram ler a Ilíada, cristianismo, né? Uhum. Cristandade, século V, século IV, ali, etc. Depois de Constantino. Foram ler ali e falaram, cara, o herói cristão é Heitor. Esse Você tem a sujeito noção aqui, do sacrifício, né? exatamente. Esse cara aqui é brabo. Aquiles, beleza. Mas ele é um deus, um semideus. Né? Ir pra batalha, beleza. Mas, irmão, indo pra batalha sendo Aquiles, cai pra nós. É fácil. Vai pra batalha sendo Heitor para lutar com Aquiles. Mais ou menos, né? Porque o Ares foi para a batalha, apanhou e depois foi chorar. Não só ele, né? Outros deuses também. Ou deuses, né? São os que Então mais não choram. deve ser tão fácil, porque o Ares saiu É, chorando. é verdade. É verdade. Mas esse heroísmo do Heitor, esse sacrifício, né? Ele me emociona demais, cara. Sei lá, deve ser o que falta em mim, talvez. Uma leitura mais psicanalítica aí. Mas é o personagem que mais me marca mesmo. Aí, em segundo lugar, um Raskolnikov, um José da Bíblia, um grande personagem. Né? José é o que foi vendido pelos irmãos ou pai de Jesus? Foi Não, do vendido Antigo pelos irmãos. Testamento. O pai de Jesus também é, literariamente, se a gente fosse pensar numa literatura comparada, é obviamente uma relação próxima a José. Mas, enfim, são grandes personagens. Eu tenho vontade, Selma, de escrever. Tem um livro assim nos Estados Unidos que falam os grandes personagens da literatura ocidental. São só sobre personagens. Tenho vontade de escrever alguma coisa assim. Aqui em português. Tomara que dê certo. Acho que precisa disso. Um livro dedicado só a personagens. Alguma situação que você passou na sua vida, algum buraco que você saiu, alguma armadilha que você saiu, você consegue dever isso à literatura? Se eu não Cara, tivesse lido, eu teria me lascado, alguma coisa assim? 2 livros relacionados ao casamento. Eu li Travessuras da Menina Má, do Vargas Llosa, quando eu trabalhava na livraria Saraiva. Fui Uhum. vendedor da livraria Saraiva.
eu estava num momento do casamento muito perturbado, início de casamento e tal. Aquele livro ali, ele foi como um bálsamo, assim. Engraçado que não é um livro, assim, para quem leu, é um livro, assim, romântico e tal. Mas, porra, nossa, eu aprendi muito com aquele livro. Assim. Moleque recém-casado e tal. Uhum. Aprendi muito sobre o amor. E, de novo, um livro sobre o casamento, e aí já em outro momento do casamento, com outros problemas do casamento. Todo mundo que é casado sabe que casamento é crise o tempo todo, né? Mas há amor também, obviamente. Há alegria. Foi uma felicidade conjugal do Tolstói. Cara, parecia que eu tava me lendo ali. Literalmente. Assim. Parecia que o Tolstói estava sentado do meu lado e estava contando uma história. Olha, a história da sua vida é assim. Incrível, assim, a felicidade conjugal do Tolstói. Então, são duas obras mesmo, dois momentos cruciais da minha vida que me fez tomar decisões, assim, sabe? Sim. Ou não tomar certas decisões e tal. Mas, ou seja, são livros que atravessaram a larga minha vida. Caíram como uma luva naquele momento, né? Exatamente. E isso acaba sendo um incentivo também para as pessoas lerem. Pode ter um livro que caia como uma luva para você. E, às vezes, o mesmo livro, lido em períodos diferentes da vida, vai te trazer. Vão ter significados diferentes. Você... E como é que você pretende tratar a literatura? Você tem um filho, né? Agora, você falou que um perdeu, mas você tem outro, né? Tem. Como é que você pretende tratar a literatura nesse mundo agora que é difícil com tablet, com celular, com videogame? Não que antes fosse fácil, porque antes tinha praia, tinha rádio, tinha televisão. No seu tempo também não era muito fácil, tinham outras coisas interessantes a fazer. Com certeza, com certeza. Mas como é que você pretende tratar isso? Como é que você diria para um pai e para uma mãe tratar isso? Muito bom que você não é uma pessoa alienada, né? Nostálgica, né? O C.S. Lewis fala que isso é o preciosismo cronológico. A gente achar que o nosso período é sempre o mais difícil ou o melhor do que todos os períodos anteriores. Não. Imagino que é ler Dostoiévski, que era um escritor best-seller, e menos de 1% da população russa tinha dinheiro para comprar livro. Uhum. Machado de Assis, etc. Então, enfim. Eu já trato, meu filho tem 2 anos, a gente tem um livrinho do Kumon, minha esposa é professora no Kumon, português, matemática e inglês. Tem um livrinho para a idade dele, obviamente, que a gente faz todos os dias, que é ele reconhecer imagens. Então, ele reconhece imagens, ele já reconhece a imagem da janela, da cama, do caminhão, do avião, ou seja, sabe falar palavras com mais de uma vogal, ou vogais complexas, né? Caminhão, carreta, 2 R's, vogais complexas. Tem 2 anos. Mas é nesse sentido, no sentido que eu vim desde o começo aqui falando, olha, agora tem um momento da leitura. Esse momento às vezes dura 5 minutos. Mas você separa uma porção do dia para leitura. Exatamente. Você entrar no quarto dele agora, vai ter uma estante que ele tem os livros dele. Tá lá, no canto da leitura. Eu tenho um amigo que ele trabalha no TI. E ele me falou um negócio que eu levei pra... É esse amigo que era no grupo lá desde que a gente era moleque. Erasmo de Roterdão. 4 amigos. A gente se chamava de os cogitários. Cogitários latinos. E esse amigo, ele foi para a área do TI. Sujeito engraçado. É esse que lia o Schopenhauer, veja. O TI. Sujeito erotipo, etc. E aí ele me fala assim, Gabriel, a gente precisa voltar com o computador pro cantinho da sala. Lembra lá no início da internet, quando o computador ficava no cantinho da sala e para você entrar na internet você precisava ligar o computador,
fazer ali a descagem, etc. Sim, Não tinha um sim. momento do dia para aquilo. A internet fica lá no cantinho da sala. Uhum. Então, a leitura, eu não quero que meu filho, né? Não quer, se ele quiser, se ele pode ser. Mas eu não estou fazendo meu filho transformar um crítico literário. Ele não vai ser o próximo Howard Bloom. Ele só tem que Sim, entender que tem um momento da leitura. sim. E todos os dias ele tem um momento da leitura. Então, o Thomas Sowell fala assim, o pessoal, vou chamar aqui, ele não fala isso, tá? Mas o pessoal da direita fica todo emocionado, não sei o que e tal, falando que a escola particular vai ajudar todo mundo, não sei o que e tal. Ele fala, isso é importante sim, mas precisa ter uma mãe e um pai que vai levar o filho da escola particular, que traga o filho da escola particular para casa, que dê comida para esse filho no horário certo, que coloque esse filho para dormir no horário certo. Assim, educação, ela é feita, e eu acho que eu vim falando isso desde o começo, no plural. Porque, assim, você perguntar para qualquer pai de família se leitura é importante, ele vai falar que é. Aí você pergunta para ele se ele lê para o filho dele, eu tenho certeza que não. Sim. Então, irmão, não Ou vai então ser dá um mesmo. livro na mão do menino e vai ver o futebol. Exatamente, cara. Exatamente. Então, meu filho tem a sua estante, tem os seus livros. Mas, mais do que isso, eu faço o momento, minha esposa, a mãe dele faz o momento dele de leitura. Então, é hábito. Né? É Entendi. hábito. Vai crescer, já Você fosse cria o hábito. hábito. É natural para ele. Ele entra aqui no escritório, aqui, pega o livro, senta, fica olhando, não rabisca. Por que não rabisca? Porque o objeto livro, né, não é um. Ele sabe que não é para rabiscar. Ele não vê o pai dele rabiscando. Não vê o pai dele sentado olhando. Aí ele senta, abre o livro e fica olhando para o livro. Assim. Entendi. Por quê? É o que ele vê. É o exemplo. Tá certo. É isso, Gabriel. Obrigadão, cara, pela sua presença, pela sua participação aqui no Selmocast. A gente passou aqui a duração de um filme já, né? 1h36, mais ou menos. Então, mas foi um papo muito, muito bom, muito rico. Graças a Deus. Eu só tenho a agradecer pela sua participação. Obrigado mesmo. Foi muito bom. E para quem quiser fazer, né, quem quiser o seu Instagram é Gabriel Santana. É santana.ogabriel, para acessar lá e começar o curso de introdução à crítica literária. Na hora que esse vídeo for ao ar, ainda vai dar tempo, porque eu pretendo botar por volta do dia 26, a inscrição vai até o dia 30, então ainda vai dar tempo. E vale a pena, e obrigado mesmo. Que é isso. Eu tenho muito a agradecer, me senti honrado pelo convite. Espero aí que o pessoal tenha gostado do papo, né? Essas Uhum. 1h37 aí. Papo longo sobre literatura, leitura, etc. Foi um prazer te conhecer. Obrigado. Espero aí que, quem sabe, a gente tenha outros papos. Obrigado mesmo. E, enfim, desculpe qualquer coisa ou qualquer Não, bobagem aí que eu tenha falado. não, eu que devo ter falado muita besteira, mas obrigado. Parece. Obrigado de qualquer forma. Deixa eu concluir a gravação aqui. Até a próxima, pessoal. Esse foi o Gabriel Santana. Obrigadão.